Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Já beberam café? Se alimentaram direitinho para nossa aula hoje? Show de bola! Vamos dar continuidade, galera, ao nosso livro didático aí agora com um capítulo falando da lei de Pascal. Como vocês já repararam aqui, eu mudei o nosso padrão de vídeos, né? Agora não tem mais aquela figura assustadora do seu professor na frente da sua tela. Espero que assim você possa aproveitar melhor a aula. Bom, piadinhas ruins à parte, vamos continuar nossas aulas aí. Vem comigo. Ok, turma. O que diz a lei de Pascal? Para um fluido incompressível, confinado em um recipiente e em equilíbrio, variando a pressão em um ponto qualquer desse fluido, todos os demais pontos, assim como as paredes do recipiente, sofrerão a mesma variação de pressão. Ok, galera, então sempre que você tiver o fluido confinado, você terá, né, a lei de Pascal ali sendo aplicada, beleza? E galera, uma coisa importantíssima. A variação de pressão é a mesma, ou seja, o ΔP, né, variação de pressão é a mesma. Não a pressão em todos os pontos. Afinal, a gente viu na aula passada, na lei de Stevin, que a pressão de um líquido depende de quem? Da profundidade. Então, ou seja, a variação de pressão que todo o seu líquido vai sentir é a mesma, só que a pressão em pontos de horizontais diferentes dentro desse líquido são diferentes. Beleza? Espero que tenha ficado muito claro aí. E pessoal, uma vez que a gente tem essa definição, aonde a gente vê as aplicações disso, né? Vem comigo aqui, vamos ver uma aplicação que é a principal aplicação dessa lei. Pessoal, a principal aplicação onde você vai mais ver isso é na prensa hidráulica ou em elevadores hidráulicos, né? Isso aqui, como você pode ver até aí, essa foto que eu estou usando aqui nesse slide, eu tirei do próprio livro didático, né? Esses elevadores a gente encontra em oficinas de automóveis, né? Como que isso funciona, né? Se você for reparar, a gente tem como se fosse aí, né, uma seção transversal, né? Lembra muito um vaso comunicante, né? Pois bem, só que eu tenho dois êmbolos, né? Um de cada lado aí, né? Fechando esses vasos, né? Deixando o líquido no seu interior confinado. Como que vai funcionar? Olha só. Você vai ter aqui na esquerda, né? Aqui no êmbolo 1, né? Aqui no A, você vai ter uma força aplicada, certo? Essa força, ao ser aplicada ali, ela vai o quê? Gerar uma variação de pressão. E essa variação de pressão que o êmbolo 1 está fazendo, né, tá fazendo no líquido, ela será a mesma que o êmbolo 2 vai sentir, né? E essa variação de pressão, consequentemente, vai gerar o quê? Uma força de baixo para cima, de tal forma que esse elevador vai subir, né? Pois bem, a gente tem aí, ó, ΔP1, que é a variação de pressão no cilindro 1, ΔP2, variação de pressão no cilindro 2, F1, força no êmbolo 1, que está de cima para baixo, F2, força no êmbolo 2, de baixo para cima, A1, área do êmbolo 1, A2, área do êmbolo 2, X1, deslocamento do êmbolo 1, ou seja, né, desde lá da superfície, né, coisa até o mais fundo que esse êmbolo desceu. Consequentemente, o X2 é o deslocamento do êmbolo 2, né, no sentido, né, do êmbolo ter subido, ok? Então, como que a gente vai trabalhar? A gente tem essas informações, né, todas essas informações, mas como que a gente usa isso na hora de fazer a conta? Olha só como a gente faz. Aqui, galera, na coluna da esquerda, eu vou usar a lei de Pascal.
A lei de Pascal diz o quê? Que a variação de pressão é a mesma em todos os pontos. Então, a variação de pressão, né, que no cilindro 1 está sofrendo, consequentemente será a mesma variação de pressão que o cilindro 2 está sofrendo. Pressão, como nós já vimos na nossa primeira aula, é força sobre área. Então, cilindro 1, força 1 dividida pela área do êmbolo 1. E a variação de pressão no cilindro 2, força, né, no êmbolo 2 dividida pela área do êmbolo 2. Aí eu vou organizar isso aqui. Vou jogar forças para um lado, áreas para o outro. Aí a gente tem que a relação das forças, F1 sobre F2, é igual à relação das áreas, A1 sobre A2. Né? Ok, pausa. E agora, o que significa a coluna da direita? A coluna da direita, galera, é o seguinte. Pensa só, quando o êmbolo 1 desce, né, lá do... Né, olha a figura aí no livro para acompanhar aqui. Quando o êmbolo 1 desce da figura da esquerda para a figura da direita, ele desce esse x1, ele deslocou o quê? Uma certa quantidade de volume de água, ou volume de fluido qualquer que tem aqui, certo? Essa mesma quantidade de volume que foi deslocada aqui, ela tem que ter ido para onde? Exatamente, aluno atento, ela tem que ir para o cilindro 2. Então, ou seja, a mesma quantidade de volume que é deslocada no cilindro 1 é a mesma quantidade de volume que é acrescentada no cilindro 2. Entenderam? E como que a gente faz essa relação de volumes? Né? Ó, como o volume deslocado no cilindro 1 tem que ser a mesma quantidade de volume que chegou no cilindro 2, ambos os volumes têm que ser iguais. Né? E como que a gente calcula o volume? A gente sabe que volume, matematicamente falando, né, é o quê? A área da base vezes a altura. Essa área da base é a área de quem? Exatamente, aluno atento, é a área do cilindro, do êmbolo. Né? E a altura é quem? O deslocamento do êmbolo. Perfeito, cara. Mandou muito bem. Sendo assim, como os volumes são iguais, a área do êmbolo 1 vezes deslocamento do êmbolo 1 tem que ser o quê? A área do êmbolo 2 vezes deslocamento do êmbolo 2. Aí eu vou fazer o quê? Áreas para um lado, deslocamentos para o outro. Aí a gente chega nessa relação aí, que a área 1 dividida pela área 2 é igual a deslocamento do êmbolo 2 pelo deslocamento do êmbolo 1. E com isso, ó, comparando, né, as duas colunas, a gente chega nessa relaçãozinha muito bonita aqui. Ó. A relação das forças igual a relação das áreas, que é igual a relação dos deslocamentos. Beleza? Ok, galerinha, olha só. Isso aqui é a base para você poder fazer qualquer exercício dessa matéria. Beleza? Sendo assim, vamos fazer um exercício de fixação. Show? Vamos lá, vamos aqui. Ok, galera, o exercício que eu escolhi para a gente fazer está na página 50. Caiu na Federal do Espírito Santo. Né? Diz o seguinte: a tubulação da figura a seguir contém líquido incompressível que está retido pelo êmbolo 1, de área igual a 10 cm², e pelo êmbolo 2, de área igual a 40 cm². Se a força F1 tem módulo igual a 2 N, a força F2, que mantém o sistema em equilíbrio, tem módulo igual a... Aí nossas alternativas, né? Meio Newton, 2 Newton, 8 Newton, 500 e 800 Newton. Vamos lá. Vamos ver o raciocínio aqui para resolver esse exercício. Ok, galerinha. Antes de mais nada, vamos analisar o que está acontecendo. Uma pegadinha que provavelmente muita gente caiu, né, e você pode ter caído num primeiro momento, é qual? Olha só. Ah, professor, se tudo tem que continuar em equilíbrio, ou seja, do jeito que está, se eu estou fazendo uma força de 2 Newton da esquerda para a direita,
basta eu fazer uma força de mesmo módulo, né? Ou seja, de 2 newton, da direita para a esquerda. Forças de mesma intensidade e sentidos contrários vão se cancelar e continua tudo do jeito que está. Então, mas por que você não pode fazer isso? Porque a gente tem uma diferença de largura do cilindro 1 para o cilindro 2. Né? E pensa só, essas forças que você está falando, vão se anular, vão se anular. Só que o que está acontecendo? Essas forças vão gerar o quê? Uma variação de pressão. E a variação de pressão depende de quem? Da área. Como essas áreas são diferentes, consequentemente eles terão o quê? Variações de pressões diferentes. Tá? Então o que vai acontecer? Se você colocar 2 e 2, a variação de pressão não vai ser igual e, consequentemente, o sistema não estará em equilíbrio. Então, pessoal, para que o sistema continue em equilíbrio, a variação de pressão que a força 1 causa tem que ser igual à variação de pressão que a força 2 causa. Entenderam? Não é a força somente, é a variação de pressão. Então, pessoal, vamos lá. Como nós já vimos, o que é a variação de pressão? Pressão é força sobre área. Então, já que a variação de pressão tem que ser a mesma, força sobre área em 1 tem que ser igual a força sobre área em 2. Basta substituir os valores. Ó, F1 o enunciado já deu para a gente, 2 newton. Área 1, 10 centímetros quadrados. F2 eu não sei. A2, 40 centímetros quadrados. Mas espera aí, professor, uma dúvida aqui. Newton é sistema internacional. Centímetro quadrado não é. Eu não teria que transformar? Então, você pode transformar se você quiser. Mas por que não há necessidade de você fazer essa transformação? Olha só, vamos seguir a conta aqui. Ó. Passando aqui para o nosso terceiro passo da conta. Eu vou isolar F2, que é o que eu quero calcular, correto? Olha o que você tem. 2 newton vezes 40 centímetros quadrados divididos por 10 centímetros quadrados. Então, centímetro quadrado por centímetro quadrado vai ser cancelado. Entenderam? Ou seja, não vai ficar centímetro quadrado. Se você transformar para metro quadrado a unidade, sem problema nenhum. O resultado vai continuar o mesmo, se você fez a transformação certa, lógico. Porque na hora de substituir aqui para fazer a conta, vai ficar o valor em metro quadrado dividido pelo valor em metro quadrado. O metro quadrado vai ser cancelado do mesmo jeito. Entenderam? Então, galera, a gente vai ter aqui, ó, 2 vezes 40 dividido por 10. Então, teremos 80 sobre 10, logo, qual é a força que você precisa fazer no êmbolo 2 para que essa força cause a mesma variação de pressão que a força 1 está causando? 8 newton, que é a letra C. O seu professor errou feio aí na hora da digitação, colocou B, mas a resposta é letra C. Beleza, galerinha? Qualquer dúvida, pessoal, só escrever lá no Google Sala de Aula que eu faço mais um videozinho, escrevo mais uma explicação lá para tentar tirar as dúvidas de vocês. Galera, eu vou deixar no Google Sala de Aula umas tarefas, tá? Então, pessoal, por favor, façam. Qualquer dúvida, de novo, só colocar no Google Sala de Aula. Show de bola, galerinha? Espero que tenham curtido essa aula. Bons estudos, um forte abraço e até a nossa próxima aula.